Bom, estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto para filmar uma obra financiada, que é uma reforma financiada. E quem está comandando essa reforma, Aurélio e Guilherme, proprietários da Bratio Engenharia, e eles que fizeram, né? A gente acredita que é a primeira reforma financiada daqui, né? Sim, é a primeira reforma financiada que nós acreditamos que foi feita na nossa região pelo Banco da Caixa Econômica Federal. Beleza. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Conversa Vamos lá. dentro? Bom, Explica aqui pra gente. Essa aqui era uma casa que estava pronta, uma casa de quantos metros quadrados? aqui era uma casa, nós chamamos aqui na nossa região, não sei se em outras regiões do país tem, o plano de Coab, né? O plano Coab é um conjunto habitacional feito pelo governo, onde ele facilita alguns pagamentos para o pessoal, ou também chega até mesmo a fazer doação. Mas essa casa aqui foi adquirida pelas nossas clientes e nessa aquisição nós já estamos fazendo a reforma. Era uma casa de 45 metros quadrados que foi feita a regularização de projeto e posteriormente já está sendo feita a reforma para uma ampliação de 120 metros quadrados. Então, só para me entender, tinha uma casa Coab? Coab. Tinha uma casa da Coab pronta de 45 metros. 45 metros. E aí, quem morava nessa casa fez uma reforma e ampliaram ela mais um pouco. Por isso que vocês tiveram que fazer essa regularização. Isso, já tinha uma ampliação para em torno de uns 80, 70 metros quadrados. E aí agora nós fizemos um novo projeto que a ampliação chegou para 120. Então essa construção chegou hoje a 120 metros quadrados, contando agora com a Já reforma, com a ampliação. Com toda a regularização. Então a gente está fazendo um financiamento de reforma e ampliação. Sim. A gente vai reformar a parte da frente, né? Teve a alteração aqui, e também a ampliação dentro da casa, assim como mudança do piso e várias outras coisas, né? Está fazendo de mudança. Sim. Sim. No projeto da Coab, é um projeto básico, né, padrão, 45 metros quadrados de área construída. Nós fizemos desde os projetos dessa ampliação, a aprovação desses projetos na prefeitura e para dar entrada aí no financiamento, né? Então, o que é novo para nós, que é o primeiro processo realmente da reforma, porque o pessoal que tinha ciência de uma aquisição de lote e construção, ou da construção em terreno próprio, né? E nós captamos através dos recursos da Caixa meios financeiros para as clientes poderem então fazer essa reforma, que tinha um valor maior, né, do orçamento que elas tinham disponível aí no início da tratação. Elas tinham um recurso para poder fazer Uma reforma. a reforma, só que não dava para fazer tudo que elas queriam. Exato. E aí o financiamento veio para ajudar a compor o orçamento para agregar. realmente fazer toda a reforma. Justamente. Um detalhe importante dessa reforma foi que o próprio pessoal do banco, o pessoal da Caixa, teve a dificuldade em fazer todo o processo. Porque como foi algo novo para muitas pessoas, até mesmo o próprio banco não sabia quais eram as regras a ser seguidas. Funcionava. A ser seguidas. E aí isso tem um problema, porque se nem o próprio banco sabe, né? Às vezes vocês sabem até mais do que o próprio banco, porque dentro do curso a gente aborda esse tema e tudo mais. Sim. Mas como o gerente às vezes não sabe como é que funciona, o correspondente não sabe, é a primeira vez, e às vezes eles ficam um pouco inseguros, né? Sim. Nós De rodar o processo e tudo mais. tivemos bastante problema realmente com essa situação. Primeiro que o correspondente nunca tinha feito um processo de reforma financiada, e aí passamos por um segundo correspondente que também não sabia. Então, já são correspondentes bem habituados com o financiamento. E quando passou desse passo e chegamos na agência, chegamos a trocar e-mails com a superintendência, com a própria GIRAB, porque não tinha ainda um completo entendimento desse processo por meio da gerência, né? Então, uma informação daqui, uma informação dali, e buscamos isso e fizemos acontecer. Show de bola. Então a gente está aqui em fase de obra já, né? Todo Sim. o processo de aprovação de projeto, teve que aprovar o projeto de ampliação na prefeitura. Sim. Né? Primeiro a regularização do que já existia, depois a aprovação De ampliar. da ampliação. Né? Passou todo o processo de financiamento, planilha, documentação e tudo mais. Sim. Feito, agora a gente já está na fase de execução. E aí como é que funcionou?
a parte ali do financiamento, teve adiantamento de valores, conseguiu adiantar alguma coisa? Não, está fazendo com o recurso do cliente? Como é que foi esse processo assim? Não, em relação à reforma, disseram que não era possível fazer antecipação. Então, são várias coisas que mudam na questão da reforma e ampliação financiada. Você não consegue utilizar de FGTS, não consegue utilizar de fundo de garantia. Você simplesmente realmente faz o financiamento como um meio de pagamento para você poder viabilizar. E não existe antecipação de parcela. Isso. Não existe na reforma. Então, o atual estágio da obra foi com recurso próprio da cliente, que ela aportou durante a obra. Certo. Inclusive, a medição, tem uma medição marcada para amanhã. Amanhã vai ser a primeira, desde essa primeira etapa. Mas até esse estágio foi com recurso próprio, que o cliente veio aportando na construção. Entendi. Aí vai acontecer a primeira medição amanhã, provavelmente semana que vem. Caixa. A Caixa faz o pagamento e aí continua tocando a obra sim. Isso. Exato. Não, show de bola. Vamos Nessa parte é parecido, né? Sim, aí continua com o processo. normal, igual o processo de financiamento Exato. tradicional. Na reforma, como foi feito a regularização na prefeitura e a Caixa tem, nesse quesito, ela é bem rigorosa em relação a você fazer o habite, toda a regularização final de obra, e eles vêm fazendo vistoria. Nós precisamos quebrar todo o contrapiso que já era existente na casa. Questão de área permeável. Para a área permeável, atender a norma da prefeitura e, consequentemente, não ter nenhum problema lá na frente com habites ou algo do tipo. Feito isso, fizemos isso aqui na frente. Aqui na garagem vai ser feita uma cobertura para o carro, um novo portão, um fechamento desse portão e retirada, né? Basicamente uma nova fachada para a casa. Certo. Vai ser feita uma pintura externa para dar uma outra cara. E aí tem as ampliações internas que foram feitas. Aqui nós temos a ampliação da sala. Nós Vai aumentamos aumentar a sala. um pouco mais a sala. Logo mais adentro a gente tem ampliações de banheiro. Vamos lá, e vamos dar uma cozinha. olhada lá. Aqui nós temos uma ampliação da sala. A sala vinha até aqui, então. Ela vinha até aqui. Isso, tem aqui. Aqui Tem essa até o marcação. baldrame existente da casa. Foi feito um novo baldrame, novas brocas, né? E feita a ampliação em laje da casa. Aqui existe a mesma cobertura da frente, tinha aqui um beiral. Certo. Nós cortamos esse beiral para ter Pra poder ampliação fazer. aqui da laje. Aqui tinha uma viga, não foi possível mexer. Isso, porque na verdade a construção, como ela é antiga, eles não utilizam de pilares. Né? Então é alvenaria. Tá vendo? Bloco estrutural, né? Isso, alvenaria estrutural, então por meio de amarrações. Então nós tivemos que ter uma certa cautela aí com as vigas existentes e até na hora de quebrar outras paredes, fazer o devido Os reforços. escoramentos. É até por isso o motivo das escoras estarem aqui, né? Justamente por serem blocos estruturais e a gente precisava fazer todo esse serviço, a gente escorou a casa como um todo. Aqui nós escoramos a laje, uma nova laje, mas aqui nós temos escoramento da laje própria existente. laje existente para não sobrecarregar enquanto faz a cura do concreto e tudo mais. Justamente, quando nós atingirmos aí os 28 dias da cura total dessa laje, aí nós tiramos todos os escoramentos. Exato. Bacana. Vindo aqui, nós vamos ter porta de entrada da casa. Vai mudar para cá a porta de entrada? Isso, a Vai porta que fechar nós ali? entramos, ela some. Nós trocamos aquela porta, fecha, trocamos a janela e abrimos essa nova porta. Aqui vira basicamente um centro de passagem, onde a gente vai passar por uma clarabóia, o cliente vai colocar talvez aqui alguma cadeira, algo para fazer um jardim de inverno. E aqui Legal. uma outra porta de acesso para a cozinha. Certo. A cozinha vai ficar um pouco mais integrada. Aqui nós estamos fazendo um estudo de viabilidade em somente deixar a parede do jeito que está, colocar uma viga, colocar um pilar. Porque como nós estamos lidando com blocos estruturais, a nossa incidência de carga está sendo aqui. Então nós estamos fazendo um melhor estudo do que fazer. Se volta a parede existente, se não, porque aumentou, né, todo o vão, toda... Então a gente está fazendo esse estudo para ver que maneira que vai obedecer a integração, mas vai ser integrada. Aqui nós vamos ter basicamente uma área para dispensa, vai ser aqui nessa parede. Aqui nós vamos ter mesa de jantar
Logo aqui nós temos uma ilha aqui e bancada de fora a fora. Área gourmet, uma churrasqueira aqui, churrasqueira. já totalmente integrada. E aqui nós vamos fazer uma cobertura também. E aqui também faz uma cobertura. Vai fazer laje ou só telhado com forro? Só uma telha galvanizada em EPS com Sanduíche, estrutura né? metálica. A telha sanduíche. Estrutura metálica, telha sanduíche e depois aplica um forro Um forro por baixo para dar o acabamento. acabamento. Justamente. Aqui vem uma porta de correr e na parte externa foi feita uma... Essa é uma nova construção, né? Essa é uma nova construção, foi feita uma ampliação. Aqui vai obedecer um lavabo externo Certo. e uma lavanderia dentro desse espaço. O pessoal até pergunta, nossa, mas é muito pequeno o espaço. Aqui é um lavabo e lavanderia. E uma lavanderia. Vaso sanitário, uma cuba bem pequena. Aqui, nesse espaço, nós temos o espaço necessário para fazer caber uma lavadora e um tanque. Entendi. E essa integração vai ocorrer através de uma porta de marcenaria, onde ela vai correr só lavabo. Abre, Exato. lavanderia. Lavanderia. Exato. Entendi. Aqui entrando a gente já tem os quartos que já eram existentes e o banheiro social. Certo. Fechou a janela? Não. Não. Aqui a janela vai abrir. Vai abrir uma janela aqui. Vai abrir essa janela aqui. A gente só deixou sinalizado. Porque como nós estamos lidando com uma casa de via pública, ela tem um pouco mais de incidência de roubo, de furto de cabeamento e tudo mais. Então nós não abrimos elas totalmente por conta disso. Proteção. Por enquanto. E aqui nós vamos ter um banheiro que vai servir para suíte. Uma suíte aqui. Exato. Era um dormitório simples, né? Com aquela ampliação na construção ali no fundo, nós ampliamos também para fazer esse banheiro. Exatamente. Transformar esse dormitório numa suíte. Aqui o mais segundo um quarto. dormitório. Aqui a gente já tinha feito a janela. abertura. Já existia uma janela aqui ou não? Já existia uma janela. Abriu mais um pouco. Abriu um pouco mais. Era essa aqui que estava. Era a janela de trás. A janela de trás já era a janela existente aqui. E aí nós precisamos até mesmo colocar essa proteção aqui, justamente pela incidência de roubos. De roubo, né? Como nós estamos ainda nessa etapa das ampliações, né? Nós ainda não entramos no total na parte de acabamento, mas dentro da reforma, dentro do escopo, ele contempla Tudo, toda a né? pintura interna, externa, a parte de pisos, revestimentos, tanto da parte que é a ampliação, a nova construção, quanto da já existente. Então, está incluso pintura, piso, acabamentos hidráulicos, elétricos. Vou deixar a casa A casa Parte pronta. de bancadas, 100%. soleiras, vamos deixá-la 100%. 100% para o cliente Entrar morar. e voltar a morar. Que aqui era uma residência a qual ela já residia. Já morar. Até Elas sair saíram para poder... não teria como. para poder... Porque vocês falaram que até o piso era aquele vermelhão, né? Isso, tipo o antigo cimento vermelhão. queimado com a cera vermelha. Com a né? cera vermelha. Então, para trocar o piso não tem como ficar dentro da casa. Não. Então teve que... Até porque era um piso que não aceita direto o assentamento de piso. Não, Então, né, nós tivemos que retirar, refazer aqui um concreto no piso, regularizar ele para daí assentar o novo piso. Entendi. Então, as clientes elas se mudaram, estão no aluguel provisório, enquanto nós fazemos aí Vocês essa... estão fazendo a reforma. Entendi. Qual que foi o valor que vocês conseguiram de financiamento para poder fazer aqui a reforma? Essa reforma aqui, a cliente ela tinha mais crédito aprovado, ela tinha em torno de 300 a 400 mil, se eu não me engano, de crédito aprovado, mas ela quis utilizar apenas 130 mil reais para poder Fazer a reforma fazer a e ampliação. reforma. Exato. 130 mil, mais quanto que ela aportou na obra de recurso Mais próprio? 30. Mais 30, 160 então, para deixar a obra 100%, com a ampliação, com troca de piso, com troca de janela, Exato. os aumentos, área gourmet, Justamente. 100%. 160 mil orçamento da reforma. 160 mil para deixar a casa bacana. Exatamente. Um desafio novo Sim. para nós, por ter que lidar com um cenário novo para muitos, mas que estamos conseguindo, se Deus quiser, galgar a vitória aí. E dentro de alguns meses, mais 1 ou 2 meses, a gente já finaliza a obra por Já quer completo. finalizar. Porque a parte mais demorada é essa parte de demolições, demolição. demolição e a parte de ampliação.
E depois a parte de revestimento é mais fácil, né? Já é mais rápido. Então, dentro de 90 dias aí a gente já quer estar com um prazo aí. Nós temos até um prazo maior, mas dentro de 90 é a nossa programação para finalizar. Vocês fizeram uma planilha lá com quantas medições, você lembra? Tem cinco medições. 5 medições, a última 5%, normal? Isso, deu 5,5% aproximadamente. E aí 4 medições então de fluxo ali de obra mesmo. Fluxo no cronograma. Exato. O interessante da reforma é que você faz o fluxo na PFUI, agora vai ser o PCI, você faz o fluxo e você consegue obedecer muito rápido, diferentemente da construção. Então, em 3 dias nós já havíamos feito serviços da primeira e segunda medição. Tipo demolição e... Exato. Então você consegue andar mais rápido com um cronograma. A evolução é mais rápida diariamente, né? Sim. Diariamente nós conseguimos ir atingindo uns percentuais aí. Bacana. Cara, bacana demais. Lá em Uberaba ainda eu não tive nenhum caso de reforma, né? Mas eu já tinha estudado sobre também, até explicado, alinhado com o gerente, com o correspondente e tudo mais. Mas é bacana esse feedback, né? Porque daí realmente a gente vê que a Caixa, né, não tem todos os funcionários ali, não sabe tudo, não sabe como é que funciona. Né? E a rotatividade é muito grande dentro do próprio banco, né? Às vezes você lida com um gerente hoje e quando é amanhã... Amanhã já foi para outro lugar. Já foi para outro setor. Sim. E, cara, é um mercado que vocês estão abrindo agora que muita gente, com a pandemia, decidiu reformar. Sim. Só que às vezes o cara vai lá, nossa, eu tenho dinheiro só para fazer o piso da garagem. Eu tenho dinheiro só para fazer isso. Tenho dinheiro só para fazer aquilo. Com essa possibilidade agora e concretizado, né? Porque uma coisa é você saber que existe. Igual no começo, cara, eu sei que existe financiamento de reforma, mas eu não tive nenhum caso ainda que eu fui lá e fiz. É diferente, né? O sentimento, né? A confiança de, cara, oferecer para o cliente, existe isso, existe a reforma financiada, mas realmente pegar e fazer e ver a coisa concretizada, né? Como é que vocês veem isso? É um desafio, né? Então, principalmente no início, agora que tudo já está acontecendo, já está girando, a gente tem um entendimento melhor disso, né, de que isso é possível. Sim. Mas no início, muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas informações soltas ali. Sim. E aí nós tivemos que buscar toda essa informação, mas é totalmente possível. A Caixa ela não determina um valor mínimo para esse segmento de reforma, e que é interessante. Então, aqui nós estamos hoje em uma obra que é da antiga Coab, né? Uma obra que hoje fica mais equiparada aos padrões do Minha Casa Minha Vida. Sim. Mas visto que não tem esse limite, então existe aí uma gama e uma margem que a gente pode estar fazendo reformas com preço de construção. Sim. Depende da magnitude do projeto, dessa reforma em si, né? E o processo é o mesmo. O mesmo é o mesmo processo para fazer uma reforma. Todas as outras. Justamente. E é interessante que ela tinha um recurso, às vezes, para fazer uma coisa maior, né? Mas não, eu quero simplesmente pegar o suficiente para mim fazer a reforma ali. Às vezes, no começo foi até oferecido para ela a possibilidade dela fazer uma construção, mas nova, por opções das clientes, particular mesmo. Particular delas. Gostavam muito da localização. Do bairro e tal, e aí optaram por continuar aqui e realmente investir na casa. Aí optaram por pegar um recurso menor, porque elas também têm ciência de que se elas investissem tanto na casa, uma possível venda, elas não conseguiriam recuperar todo o investimento. Acabar perdendo um pouco isso. Sim. Porque aí o investimento não iria comportar para o bairro que está localizado. É uma casa totalmente diferente da maioria do bairro. Exato. E a taxa de juros para esse segmento também é bem atrativa. Né? Você lembra mais ou menos quanto que saiu a taxa de juros? Aqui ela conseguiu 7,8%. 7,8%? Sim. Tá ali, SBPE. Isso. SBPE. Basicamente. Teve um caso específico aqui nessa reforma, que quando nós elaboramos, na época ainda era PFUI, né? O documento, assim como é na aquisição, construção, nós encaminhamos e teve uma recusa. Logo de início veio uma PEPT porque o imóvel não existia. E aí essa foi a primeira dificuldade, depois de realmente mostrar que o imóvel existia, foi do engenheiro comparecer aqui no local e dar entendimento de que já existia uma construção aqui. Sim. Por isso que nós estávamos colocando essa construção existente
na planilha, na PFUI, como construção existente, a mesma área que existia do Abitse. Então, até mesmo a parte dos engenheiros que são terceirizados, né, que fazem aí as análises da caixa, nós tivemos até uma certa dificuldade em Cara, dificuldade com o gerente, com o correspondente, com os engenheiros com que fazem a vistoria. Justamente. Então, vocês vão ter dificuldade com a medição, que vai acontecer, você falou amanhã, né? Amanhã tem O medição. cara vai vir e vai falar, cara, mas como assim? Uma casa, Sim. né? Uma reforma? Nós até brincamos que as clientes acabam sendo guerreiras junto com nós por estarem adeptas, né, a todo esse tipo de acontecimento que está tendo, e mesmo assim dá aquele desânimo, a gente senta, conversa, tem que ter aquela paciência. Trata o cliente da maneira a qual a gente sempre vem tratando todos os clientes, buscando trazer soluções imediatas, soluções que ninguém vê num cenário, né? Geralmente sempre quando está todo mundo de cabeça quente, ninguém consegue enxergar a solução de nada. Mas graças a Deus a gente conseguiu reverter aí todo o cenário com a dificuldade da caixa, do correspondente, do vistoriador, e estamos dando andamento aí. Mas falar de também coisa boa, tem coisa difícil, mas coisa boa. Nesse período, em conversa até com o correspondente, com os gerentes, de quando nós fizemos para cá, já está sendo mais propagado essa modalidade, procurado dentro das agências e dos correspondentes. Então, o que fazem eles procurarem mais informação sobre, então a gente acredita que às vezes aí no segundo processo venha a se tornar um pouco menos burocrático toda essa questão, porque já está fazendo parte da rotina dos processos desses... Acaba caindo no senso comum, né? Uma coisa que acontece é que, cara, uma coisa é impossível até alguém que vai lá e faz. A partir do momento que alguém fez, aquilo ali já não é impossível mais, né? Então, cara, vocês conseguiram fazer uma coisa que, aos olhos de muita gente, era impossível. Fazer uma reforma financiada, era impossível. Então, vocês foram lá e conseguiram. Então, isso quebrou, tipo, paradigmas dentro da própria agência, da própria correspondente. Então, eles conseguiram, cara, então existe isso, deu certo, está acontecendo uma reforma financiada. Então, quando alguém chega, uma outra pessoa chega perguntando sobre reforma financiada, eles já têm, cara, não dá, os meninos fizeram, entendeu? Porque se antes de vocês, se surgir alguém perguntando de reforma financiada, provavelmente eles falam, não, isso aí não funciona, isso aí não dá certo. Por quê? Porque ninguém tinha feito. O negócio é impossível até quando alguém vai lá e faz. Então é isso, cara. A partir do momento que vocês fizeram, comprovaram, cara, dá certo, passou, assinou o contrato, acabou. Entendeu? É a comprovação que realmente o negócio funciona. Exato. E aí, se alguém fala de reforma, correspondente ao trabalho dele fazer, ele, não, dá certo, funciona sim, vamos fazer. Né? E é bom que eles tenham o estudo de caso de vocês, que eles acompanharam junto com vocês todo o processo, e acaba que, cara, para você fazer o processo de reforma financiada é assim, sabe? Até eles agora vão poder atender mais pessoas, né? Tem o entendimento, o conhecimento que isso existe e tudo mais. Cara, é um benefício que vocês, primeiro, trouxeram para as clientes, que se não fosse isso, talvez elas não conseguiriam de imediato fazer a reforma, tinham que juntar mais dinheiro e tal para conseguir. Em segundo plano, vocês acabam ajudando outras pessoas que acreditavam que era impossível. Né? Até alguém que está assistindo esse vídeo, nossa, nem sabia que dava para fazer reforma financiada. Então a gente vai ajudar muita gente com esse vídeo, assim como pessoas dentro do correspondente, das agências, passaram a realmente, cara, funciona, reforma financiada funciona, a gente já fez e deu certo. É uma referência já, né? Sim. Hoje já existe uma referência dentro de agência, dentro de correspondência do que precisa ser feito para que o processo se concretize ali. Exatamente. Cara, de verdade, parabéns vocês. Muito obrigado. Um trabalho excepcional, fantástico. Eu acredito que todo negócio existe desafios e principalmente quando a gente faz pela primeira vez, né, igual a reforma financiada, primeira da cidade, da região. Então, o negócio existe, o desafio existe, é possível fazer, só que quem consegue é quem realmente vai lá e faz. E não quem fica sentado e esperando, né? Coloca a cara ali, cara, existe, dá para fazer, é assim que funciona, vamos levar para frente que vai dar certo. Então é isso. Parabéns. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu demais pela visita. Parabéns aí os meninos obrigado. da Abratio Engenharia. Cara, valeu demais. Dá os últimos agradecimentos aí pra gente encerrar o nosso vídeo.
Queria agradecer a oportunidade de poder mostrar aqui um pouquinho do dia a dia da Abrat para vocês, um pouco das nossas obras. Agradecer, Eduardo, toda a equipe também. Foi muito bacana, muito legal. Espero que vocês possam ter um pouquinho aí de incentivo, de motivação, levar como exemplo aí toda essa garra, o curso, o investimento no seu conhecimento e leva isso para você. Não vai se arrepender. Show de bola. Quero também agradecer o Eduardo, toda a equipe que veio, fazer aí visitar as nossas obras, né, conhecer um pouco do nosso dia e agradecer a ele e o pessoal também que, através de todo o conhecimento que foi passado por ele e adquirido, né, sem isso talvez a Abrat poderia ter acontecido, mas de uma maneira diferente ou muitas das vezes nem ter acontecido. Então eu sou eternamente grato aí a todo o pessoal por tudo que tem acontecido e está acontecendo. Eles têm um pitaco especial. E o que eu dou de dica, adquira conhecimento. Nunca vai ser demais e é a única coisa que a gente leva para a vida. Conhecimento é tudo. Muito obrigado. Show de bola. Galera, valeu demais. Tamo junto. Obrigado, Eduardo. Valeu e até mais.